Oi, pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna e nós estaremos trabalhando hoje no conjunto da ideia da tecnodocência uma temática que nos parece assim de extrema importância. Em um determinado momento, quando os grupos de trabalhos interdisciplinares são formados, a gente sugere que um dos caminhos, ou o caminho que a gente propõe, é o trabalho do grupo através ou por meio ou integrado a um determinado tema. E a gente percebe que o pessoal faz uma confusão que já vem acontecendo há algum tempo com a ideia de conteúdo. Então a gente hoje resolveu fazer uma gravação nesse podcast conversando um pouco sobre essa diferença que existe entre tema e conteúdo. Eu e a professora Luciana estamos aqui então para tentar conversar um pouquinho com vocês e compartilhar para ver se essa diferença se consolida na cabeça de todo mundo e ver se vocês conseguem efetivamente, de fato, fazer essa diferenciação por si. Vamos nós? Vamos lá. Então, é muito comum na sala de professores a gente escutar assim: "Ei, fulano, qual é o tema da sua aula hoje?" E aí o professor responde: "O tema da minha aula hoje é tal." E esse tema, quando é falado pelo outro professor, na realidade não é tema, é o conteúdo que ele vai estar trabalhando. Então, essa é uma forma da gente expressar no nosso dia a dia de trabalho como professor uma palavra que a gente usa que na realidade tem um significado diferente para quando a gente vai estar trabalhando com a interdisciplinaridade. Tema na interdisciplinaridade é um elemento fundamental que vai diferenciar a interdisciplinaridade da multidisciplinaridade. E ela não pode ser confundida, essa palavra não pode ser confundida com conteúdo. Conteúdo é um elemento específico de uma área do saber. Ele tem conceitos, tem definições que vão caracterizar essa área do saber. Quer ver, por exemplo, na matemática, quando a gente fala polinômios, a gente está falando de conteúdos e não de tema. Quando a gente está falando na biologia, por exemplo, fisiologia humana, a gente está falando de conteúdo, não de tema. No português, quando a gente fala análise sintática, a gente está falando de conteúdo e não de tema. E ainda para a gente estender um pouquinho mais, na história, quando a gente fala Revolução Industrial, a gente não está falando de tema, a gente está falando de conteúdo. Então é preciso ficar assim bem claro o que é um tema e o que é um conteúdo. Então, quando se pensa em um tema, é importante que ele não esteja dentro dos conteúdos, porque na hora que esse tema está dentro dos conteúdos, a gente não consegue fazer com que as áreas específicas de cada saber trabalhe de forma independente. Então, se for dessa maneira, um conteúdo ele pode ser privilegiado em relação a outro conteúdo. E o trabalho interdisciplinar pode não acontecer. E aí pende mais para uma área do que para outra área. E na interdisciplinaridade, a gente quer que aconteça tudo de uma maneira mais uniforme, sem privilégios. Então o tema ele precisa estar destacado do conteúdo. Ele não pode estar ou não deve estar conectado a nenhum conteúdo diretamente. Falaste de exemplos de conteúdo, né? Dentro dessa mesma linha de pensamento, então, o que seriam os temas? Vamos dizer assim, só para dar exemplo de possíveis temas e que a gente sabe que não fazem parte dos conteúdos específicos que estão lá, que o MEC, que a escola, que a universidade, vamos dizer assim, quer trabalhar, né? Porque esses conteúdos vão estar lá nos conteúdos programáticos de cada disciplina, né? O que seriam, então, exemplos de tema? Os temas, eles seriam palavras, ideias, que não estejam necessariamente vinculados aos conteúdos. Por exemplo, bicicleta. A gente não vai na escola ensinar para o aluno o que é uma bicicleta, mas a gente pode utilizar a bicicleta como sendo um exemplo, um pano de fundo, para poder abraçar aí todas as áreas do conhecimento, para que elas possam olhar para a bicicleta dentro desse contexto. Cinema, por exemplo, pode ser um outro tema. Automóvel, avião, e eu estou falando vários meios de transporte, e todos eles podem ser utilizados como tema, mas também ideias, diferentes daquelas que a gente vai estar trabalhando no conteúdo. Poderiam ser, por exemplo, os buracos da rua. Pode. Os buracos das avenidas. Pode. Pontes de Fortaleza. Vamos Pode. dizer assim, desde que não exista um conteúdo específico lá designado naquela escola, naquele ambiente, onde esteja lá
o conteúdo programático, pontes de Fortaleza. Aí meio que invalida esse pensamento, no caso. Aí eu poderia fazer os buracos e as ruas. Exato. Aí muitas vezes, né, os temas vêm assim, música. Muito bem, música pode ser um tema maravilhoso, desde que não exista nenhum professor da música trabalhando lá. A mesma coisa acontece com as outras áreas do conhecimento, por exemplo, dança. Dança é um tema ótimo, desde que não tenha uma pessoa específica da área de dança para trabalhar. No grupo, né? No grupo, exatamente. Sim. Porque se tiver, o ideal é a gente pensar em outro tema. Um tema muito recorrente é água. A água é uma coisa que dá para trabalhar em várias áreas do conhecimento. Mas se por um acaso tiver alguém da área de ciências, de geografia, talvez a água não seja um tema muito interessante para ser abordado por conta dessas áreas do conhecimento que trabalham com o conceito de água. Eu estou entendendo então, e é bem legal olhar do ponto de vista da construção histórica da docência e a importância, por que a gente está tendo esse cuidado de que o tema não seja vinculado a nenhum dos integrantes do grupo que estará trabalhando de forma interdisciplinar. Nós temos aí, há quantos séculos, a ideia feudal, né, do feudo, né, a minha sala de aula, meus alunos, minha escola, né? Então nós temos muito esse meu. Ou seja, essa ideia de territorialização, ela praticamente já está bastante incutida dentro da sala de aula, vamos dizer assim, dentro da escola e dentro dos próprios discentes, dos próprios alunos e das próprias alunas, né? Tanto é que quando a gente troca alguma coisa que não está escrito lá no currículo, o cara reclama, mas vai ter aula de história, era para ter aula de matemática, né? Então, somente um cuidado para que essa força de territorialização, né, que nós vemos assim, sofrendo há 200, 300 anos aí. Exatamente. E esse é um problema que acontece, né? Normalmente, quando as pessoas vão pensar em interdisciplinaridade, recorrem, né, nesse problema. Mas existe um outro que a gente também precisa tomar cuidado, que é o seguinte: a gente escolhe um tema não é para dar aula sobre o tema. A aula acontece para que os alunos aprendam não o tema. A aula acontece para que os alunos aprendam os conteúdos específicos que vão ser trabalhados, utilizando o tema onde? Nos exemplos, como pano de fundo, para que esses conteúdos possam então ser abordados. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui porque eu acho que talvez esclareça. Supondo que os envolvidos num trabalho interdisciplinar sejam um professor de história e um de biologia. O tema não deve estar vinculado a nenhuma dessas áreas, como a gente já falou, precisa extrapolar essas áreas. E também o tema não é para ser ensinado, ele é para ser utilizado como ferramenta. Então, se eu estou com história e biologia, um tema poderia ser bicicleta, como eu já falei. Ninguém vai ensinar o que é bicicleta, nem a importância da bicicleta, o objetivo não é esse. A gente vai utilizar o tema nos exemplos, nos cenários que vão unir as duas áreas de conhecimento. Se, por exemplo, a história trabalhar com Revolução Industrial e a biologia trabalhar com fisiologia humana, né? A aula pode começar, por exemplo, com um vídeo sobre uma pessoa pedalando uma bicicleta do século XIX e colocar os alunos para serem questionados sobre a produção em massa das bicicletas, o ganho capitalista que existe em cima disso, o gasto energético do homem para pedalar uma bicicleta do século XIX e uma do século XXI, quais são os impactos na fisiologia do corpo humano, né, que foi necessário para ser pensado para mudar a estrutura da bicicleta e o motivo industrial que levou a isso em suas várias fases. Então a gente vai estar ensinando história, vai estar ensinando biologia de uma forma integrada, usando como pano de fundo a bicicleta. Mas poderia ser outra coisa. O mesmo pensamento poderia ser em relação ao automóvel, em relação ao trem, ao avião. Da mesma dança, forma, ao que fosse. A dança. Como a gente está falando de revolução industrial, os produtos mais concretos, que são produzidos em massa, eles vêm, né, se encaixar melhor nessa proposta da revolução industrial. Mas poderia ser pensado também em outras questões. Eu acho que está ficando bastante claro, então, essa necessidade de descolar mesmo, conscientemente. Estou lá num grupo de 2, 3 professoras e professores que estão trabalhando de forma interdisciplinar e descolar essa idealização, né, ou essa ideação do tema, tá certo? Dos conteúdos que estão escritos e que ele vai ter lá no conteúdo programático dele. Olha, eu preciso trabalhar isso e aquele outro.
Então pronto, então o tema que nós vamos escolher não é muito por aí, né? O tema que nós vamos escolher tem que ser alguma coisa fora desses escritos programáticos, vamos dizer assim. Exatamente, eu tenho que me preocupar com o que é que eu vou ensinar. Os exemplos que eu vou utilizar precisam estar vinculados com o tema, porque os exemplos que a outra área do conhecimento vai utilizar devem ser os mesmos, porque a cola vai acontecer aí. A integração dessas áreas vai acontecer a partir do tema. Mas o tema não é para ser ensinado. Você vai ensinar a sua Revolução Industrial. O professor de biologia vai ensinar a fisiologia humana. Lembra que interdisciplinar ainda requer a existência de disciplinas. Elas só vão se integrar de uma forma mais, digamos assim, se aproximar mais, uma ficar, aprender com a outra, uma precisar da outra, mas elas ainda vão existir como disciplina. E aí, então, já deu a pista para a segunda coisa que colocou, que é de extrema importância, né? Quer dizer, que é aquilo que a gente já vê já há alguns anos o pessoal fazendo, né? Nós vamos trabalhar com o tema futebol, e aí quando a gente vê, tá lá os professores se desempenhando, né? Um professor de geografia, um professor de matemática, um de biologia, desempenhando para explicar coisas do futebol, né? Enquanto que a ideia não é explicar coisas do futebol, porque futebol não está escrito dentro dos conteúdos programáticos nem da geografia, nem da biologia e nem da matemática. Então, isso eu acho muito importante dar esse highlight o tempo inteiro, né? Essa é a ideia, né? É essa a ideia. As pessoas confundem muito, é muito comum essas duas confusões. Por isso a gente está fazendo esse podcast para tentar esclarecer. Bom, pessoal, eu acho que ficou claro, não é? A diferença entre tema e conteúdo. A professora tem mais alguma coisa que gostaria de compartilhar com o pessoal? Apenas se vocês tiverem alguns exemplos ou tiverem com dúvida, coloca aqui nos comentários pra gente, porque a gente dá um feedback para vocês no sentido de tentar esclarecer melhor diante da especificidade de cada um de vocês. Porque uma coisa é a gente falar aqui, é a gente praticar no nosso trabalho, mas outra coisa é você fazer. Então, se você apresentar qualquer dúvida, porque vai colocar isso em prática, não entendeu muito bem como é que vai ser no grupo interdisciplinar no qual você está trabalhando, manda aqui pra gente que a gente tenta te ajudar. Pois um abraço, a gente espera que tenha colaborado com vocês para o entendimento dessa ideia, né, e a importância de que ela é uma ideia forte, mobilizadora. Tá? O tema é para ser uma ideia forte, mobilizadora, que vai ajudar a convergir, vamos dizer assim, esses conteúdos programáticos, vai fazer as coisas ganharem mais sentido na cabeça de quem está tentando aprender. É isso. Até a próxima.